Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Você, empresário, sabe a importância dos indicadores para mensurar a evolução do seu negócio? Uma metodologia bastante difundida no mundo corporativo é a Lean Six Sigma. Com base nesta ferramenta, é possível melhorar os processos e potencializar o desempenho dentro de uma empresa. O podcast Empreenda Assim conversa sobre o assunto com o consultor Hernando Peluso, da Vexor Consultoria Empresarial. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Luciana, eu que agradeço, tá? O que é a metodologia Lean Six Sigma? O Lean Six Sigma ele é uma metodologia de melhoria de processo, né? Que combina os princípios tanto do Lean Manufacturing, que a gente fala de produção enxuta, e do Six Sigma, que é para reduzir o desperdício, né? Melhorar a eficiência e a qualidade dos processos empresariais. O Lean, ele se concentra, né, a ideia dele é eliminar os desperdícios, principalmente focado em processos de produção e operações. Então, ele identifica e elimina todas as atividades que a gente chama que não agregam valor ao produto ou serviço, como estoque excessivo, tempo de espera, movimentação, tudo isso são desperdícios. Já o Six Sigma, ele é uma abordagem estatística, né, para melhorar a qualidade dos processos. Então, a gente identifica e reduz as variabilidades e os defeitos. Aí a gente vai trabalhar bastante com ferramenta estatística, método, para medir o desempenho dos processos e sempre estar buscando um nível muito baixo de defeitos. Então, resumindo, o Lean Six Sigma é para você produzir mais errando menos. Por que os indicadores de acompanhamento são importantes no empreendimento? Os indicadores, eles são importantes simplesmente para a tomada de decisão. Só para isso, né? Vamos dizer assim. Como as tomadas de decisão, como que a gente toma essas decisões sem informação, né? Quando que a gente vai contratar? Quantas pessoas nós vamos contratar? Quanto que a gente vai investir na empresa? Em quanto tempo nós teremos esse retorno? Então, é impossível a gente ter qualquer tipo de negócio, independente do tamanho, que não tenha esses números para a gente conseguir mensurar. As decisões, elas vão ser baseadas em achismo, e achismo ele pode dar certo por muito tempo, como ele pode dar errado muito rápido. E mesmo que ele vá dando certo, né, assim, a gente sabe que tem empresas muito grandes hoje aí que não tem esses indicadores. Mas quanto que essa empresa está perdendo? Quanto ela poderia estar ganhando a mais, né? É isso que a gente traz com os indicadores. Mas eu sempre fiz assim faz 30 anos, né? Quem nunca escutou essa frase? E que bom que dá certo. Mas a empresa poderia estar potencializando muito mais, faturando mais, ter mais pessoas, gerando mais emprego, pagando mais impostos, etc., né? Movimentando mais. Quais são os principais indicadores? Nós separamos os indicadores por setor, né? Então, na parte financeira, indicadores eles são necessários para acompanhar DRE, fluxo de caixa, lucratividade no tempo, lucro por produto, margem bruta, margem operacional, margem líquida, porcentagem de receita por produto, enfim, tem diversos indicadores ali na área financeira. A parte comercial, o principal deles que a gente trabalha é a taxa de conversão, quantidade de novos clientes, quantidade de clientes reativados, né? Clientes reativados a gente fala que é aquele cliente que já comprou, mas não compra há X meses, por exemplo, né? Esse X meses depende da empresa. A origem dos clientes, né? Ou seja, por qual canal esses clientes estão descobrindo a empresa. Então, esses são os principais do comercial. Já na produção, a gente trabalha ali com produtividade, capacidade produtiva, lead time. Enfim, tem vários indicadores na produção, mas um especificamente é o OEE, que a gente chama, né? Que é a eficiência global dos equipamentos. Por ele, a gente consegue analisar a produtividade, ou seja, quanto nós produzimos versus quanto nós deveríamos ter produzido, a performance, que a gente analisa quanto tempo a gente tem disponível versus quanto tempo foi realmente trabalhado, e a qualidade, que é a quantidade total de peças feitas versus as peças com defeito. Então, multiplicando esses três indicadores, nós temos o OEE. Então, ele é um dos indicadores principais assim que a gente mensura tanto para equipamento e quanto para pessoas. A demonstração do resultado do exercício, a DRE, precisa ser em tempo real? Por quê? A DRE ela é importante ter em tempo real para a gente conseguir fazer análise de projeções, né? Então, por exemplo, eu vou programar uma contratação para daqui 2 meses. Quanto que isso vai afetar no meu resultado líquido? Quanto que isso vai afetar no meu plano orçamentário? Porque lá no começo do ano, final do ano, faz uma projeção para o ano seguinte,
de um plano orçamentário. Então, eu tenho todas as minhas despesas, eu tenho meus custos, e eu faço um planejamento ali de quanto eu vou gastar em cada categoria financeira, plano de conta. Então, eu tendo essa DRE em tempo real, eu consigo fazer essa projeção. Eu coloco lá que eu vou contratar 5 pessoas daqui 2 meses, e isso vai afetar em tantos por cento o meu plano orçamentário naquele plano de conta. Então, eu preciso faturar mais, né, já que eu estou contratando essas pessoas. Então, você consegue tomar essas decisões de forma mais instantânea. Você não precisa esperar 1, 2 meses para fechar a DRE. Se você esperar tudo isso, quando eu fechar minha DRE, o mês já vai ter passado. Então, não vai ter o que eu fazer de ação para melhorar o passado. Então, só vou ter a projeção para o futuro. Em tempo real, não. Eu faço essa projeção e já tomo a decisão, né? Todos os setores precisam ser avaliados? Todos os setores, obrigatoriamente, precisam ser avaliados. Todos. Então, RH, comercial, financeiro, produção, tudo. Né? Então, você vai olhar lá no RH. Qual que é a minha rotatividade aqui dentro? Qual que é a minha taxa de absenteísmo dos meus funcionários? Qual que é a ação que eu estou fazendo para melhorar isso? Como que está meu comercial, minha produção, meu financeiro? A empresa ela é uma engrenagem, né? Todas as áreas elas estão interligadas e elas precisam girar e melhorar juntas o tempo inteiro. E para a gente fazer essas melhorias, a gente precisa analisar esses números. Né? A gente pode olhar lá que às vezes a minha produção, minha produtividade, os funcionários está caindo porque a gente não está fazendo uma ação de motivação. Às vezes a ergonomia do trabalho está errado, às vezes a parte psicológica, às vezes a liderança. Então, o que a gente está fazendo de ação para melhorar isso? Muitas vezes vai ser equipamento. Então, a gente precisa olhar, né, o porquê que as coisas estão acontecendo. O comercial, a taxa de conversão está caindo por setor, está caindo por região. Então, a gente precisa olhar todos os setores obrigatoriamente. Acompanhando esses indicadores, o empresário saberá a hora mais adequada de investir? Sem sombra de dúvidas, a gente vai saber melhor em que tempo investir, tá? E com muita antecedência. E aí a gente pode criar ações para melhorar isso, né? Imagina que você tem uma indústria e você está pensando em comprar uma máquina que vai te custar R$100 mil. Ok, quanto que a minha capacidade produtiva vai aumentar? Primeira coisa que a gente precisa saber, vou precisar contratar mais pessoas para fazer essa máquina rodar? Ela é automatizada? Como que ela funciona? Quanto que isso vai influenciar no meu gasto com o pessoal, caso eu tenha que contratar mais? Com energia. Então, o meu comercial tem demanda para essa nova máquina? Se ele não tem demanda, qual ação o comercial vai fazer para potencializar essas vendas? Tudo isso antecipado, né? Isso são algumas perguntas. Imagina se a gente for destrinchar isso. Então, assim, você consegue se antecipar e saber onde você vai investir, quanto você vai investir, qual que vai ser essa forma de pagamento do investimento, né? Qual que é o retorno que esse investimento vai ter. Então, sem sombra de dúvidas, se você tiver isso, você vai conseguir tomar essa decisão de investimento com muita antecedência. De que forma precisa ser estratificada a taxa de conversão? A taxa de conversão, a gente estratifica ela principalmente, né, por estado, por produto, por vendedor, por mês, né? Então, você consegue fazer ali, se o seu sistema tiver, o que ele tiver de informação relacionada a vendas, você vai conseguir estratificar. E o mais indicado é que isso seja feito em apenas um painel. Então, ao invés de eu tirar lá 5 relatórios, um relatório para ver por estado, você cria um painel só. Por quê? Você pode também ter metas para a taxa de conversão. Então, a minha taxa de conversão no Paraná, eu sei que ela é maior porque aqui eu pago menos imposto. A minha taxa de conversão para esse produto, eu sei que é maior porque ele tem uma demanda e um giro muito rápido. E aí você vai acompanhando isso, o planejado versus o realizado, né? Mas principalmente por estado, caso você queira destrinchar dentro do estado por cidade também dá, por produto, por vendedor, por mês. Aí esse por mês você consegue destrinchar por dia da semana, por ano que você consegue fazer. Tem diversas formas de a gente fazer essa estratificação. E o acompanhamento dos clientes? O acompanhamento de clientes, ele é imprescindível, assim, vamos dizer. Um cliente novo, é importante a gente coletar as informações da satisfação dele com o atendimento, com a entrega, com o produto, o famoso pós-venda, né? O que ele achou de tudo isso? Isso vai fazer com que a gente crie ações para aperfeiçoar os processos e garantir que ele volte a consumir da empresa. Além disso, os clientes que compraram apenas uma vez, por exemplo, e nunca mais voltaram, o que aconteceu com esse cliente? Qual que é a porcentagem disso? Qual que é o produto que eles consumiram?
Então, a gente precisa ter essas informações para a gente criar ações para que a porcentagem de pessoas que compraram uma vez e não voltaram mais reduza, e os clientes novos eles se fidelizem. Então, que eles voltem a consumir com recorrência dentro da empresa, né? Existem softwares para produzir estes dados? Existem diversos softwares no mercado. Assim, o que a gente sugere? Não precisa mudar de sistema. Use o seu sistema. Muitas empresas elas têm um sistema, mas eles não usam o sistema da maneira adequada, não registram todas as informações. Então, a primeira coisa, parametrize as informações, defina um processo correto, e aí você começa a registrar todas as informações. Feito isso, puxe todas essas informações para algum software de business intelligence, o que a gente conhece como BI, né, hoje. O que a gente mais usa na empresa hoje é o Power BI, ele é gratuito da Microsoft, e nele você consegue criar diversas visualizações e relatórios em uma única página, reduzindo o tempo de análise e tomada de decisão. Tá? Então, use o seu sistema e extraia todas essas informações. Mais alguma consideração importante? Bom, eu acredito que independente do tamanho da empresa, do segmento, do tempo de mercado, ter números para tomada de decisão é a melhor escolha, sem sombra de dúvidas, assim. Comece já tendo informação. Acho que o crescimento ele vai ser muito mais rápido, os erros eles vão ser identificados muito mais rápido, então você pode aperfeiçoar e melhorar a sua empresa desde o início, né? Então comece pelo simples, comece com algumas coisas simples, mas comece, não deixe você ter 10 anos de empresa e aí você está sem caixa, sobrecarregado, com suas entregas atrasadas, a sua marca já está queimada no mercado, né? Então comece com isso. Hernando, muito obrigada pela participação no podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, Luciana. Tenha um bom dia. O podcast Empreenda Assim conversou com o consultor Hernando Peluso, da Vexor Consultoria Empresarial. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar este episódio do podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.